11h04. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar. Este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com o apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato. Temperatura em Rio Grande, 10 graus, a sensação térmica 8,6. Umidade relativa do ar, 71%. É a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande nesta quarta-feira, 4 de julho de 2018. Primeira quarta-feira do mês, dia de Mulheres do Direito, Mulheres no Direito, não sei, aqui no estúdio. E são elas que se comprometeram com a pauta, se comprometem com a pauta no dia a dia e se comprometeram aqui no Paralelo. Estão aqui conosco Vera, Elisa, Luciana, bom dia. Bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Temos uma mesa verde, né, hoje no Paralelo 30, todas de verde e tem, sim, um simbolismo, um significado. Acho que passar para as meninas apresentarem o tema, tá? Pode ser, fazer a provocação inicial. Quem quer começar? Posso começar, então? Por favor. Bem, esse trabalho, um trabalho coletivo é tão interessante, a gente vai debatendo o que vai ser a nossa pauta, né? E até hoje, 100% de concordância, né? A gente nunca teve discordância. Verdade. E sempre um dá uma proposta, o outro complementa, faz a interlocução, né? Então veio a proposta da gente trabalhar o aborto, que a gente já havia trabalhado sobre uma outra perspectiva, né? Mas que agora super em alta, com base na aprovação pelo Congresso da Argentina, da lei que descriminaliza o aborto até 14 semanas. E fazer essa interlocução com o caso Janaína, né, um caso bem emblemático de esterilização compulsória deferido por um juiz de Mococa, né, em São Paulo. Então, a simbologia do nosso verde é que o movimento aborto legal, livre, gratuito da Argentina, as mulheres e homens que apoiavam esse movimento, a simbologia desse movimento era o verde. Então, hoje decidimos assim vir. Então, essa é a nossa pauta de hoje. Só vou dar a introdução mesmo, bem generosa. E aí vocês, então, comecem. Deixa eu, antes de passar para a continuidade do tema, gurias, lembrei aqui que ontem nós tivemos aí noticiado, infelizmente, um dos processos que entrou na ordem do dia para votação na nossa Câmara Municipal do Rio Grande e, infelizmente, por toda estratégia e metodologia, no mínimo torpe, de um dos vereadores, que vem atacando, né, as pautas das mulheres, e, sobretudo, educação voltada para gênero e sexualidade nas escolas, ele consegue reunir alguns vereadores e fazem uma moção de repúdio, tá? Moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional contra as razões da ADPF 442 e contra o seu intento de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação mediante via judicial, tá? Então, para nossa vergonha, né, da comunidade, e aí usaram diversos termos e argumentos, né, de uma baixeza absurda, e entre eles dizendo que a grande maioria da comunidade de Rio Grande e do Rio Grande do Sul não era a favor disso. E eu gostaria muito de saber cadê esses dados, né, da onde tiraram, porque penso que se temos que provar tanto o que dizemos, e aí estou falando das questões também de gênero, não só de quem luta pela questão dos direitos humanos e das mulheres, mas como pode, né, um vereador que também é ligado ao direito usar informações de forma leviana, sem comprovar, E conseguiu, né, como vem conseguindo há bastante tempo, com várias artimanhas e estratégias, aprovar isso. E isso sai assinado pelo presidente da casa, independente de quem apoiou ou não, né? Então, é uma vergonha, né? Eu posso dizer que me entristece bastante saber que sai um documento assim do município do Rio Grande, porque não apoiamos isso de forma alguma.
né? Mas para registrar, porque tem a ver, sim, com o que as gurias propuseram e organizaram para hoje aqui no programa, né? Vera, acho que ia começar a falar? Bem, um bom dia novamente a todos e a todas. E sei que hoje nós vamos tratar de um tema bastante delicado e que eu tenho uma proposta para o Brasil. Opa. Já que tempos atrás, há muitos anos atrás, nós tivemos uma tríplice aliança: Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Hoje eu proponho que nós novamente façamos uma tríplice aliança: Brasil, Uruguai e Argentina na questão da legalização do aborto, da descriminalização do aborto no Brasil, já que Uruguai e Argentina já têm esta pauta vencida e nós aqui nessa luta insana para que seja modificado o que está e não seja também, ao mesmo tempo, feito um retrocesso com a PEC que está para ser votada. Este é o meu recado e o nosso desafio, o desafio desta mesa e o desafio das mulheres e homens também deste país, para que possamos tomar essas atitudes e decisões que possam levar a menos mortes de mulheres neste país. É verdade. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente, né? Todo mês. Eu penso que é importante a gente fazer uma distinção. Eu sempre, quando falo sobre aborto, eu gosto de colocar isso, né? Que existe uma questão de mobilização de política pública, né? É uma dimensão dessa questão. E a outra dimensão é a dimensão subjetiva das pessoas, quer dizer, elas quererem ou eventualmente pensarem em fazer ou não fazer um aborto em função das suas crenças, dos seus princípios, dos seus valores, enfim. Né? Então, para mim isso é bastante tranquilo de se trabalhar, né? Eu acho que uma coisa é se lutar pela descriminalização do aborto, né? Pela regulamentação do aborto, dele ser universal, gratuito. E outra questão é se as pessoas vão querer fazer o aborto ou não. Quer dizer, eu não preciso defender o aborto como algo que possa ser feito de forma legal e quando uma amiga vier me perguntar ou se eu estiver grávida um dia, eu não querer fazer o aborto. Essas duas coisas para mim são absolutamente compatíveis. Isso, né? Né? Porque a questão é impor as suas crenças a toda uma população. Esse o debate sobre o aborto, né? Que a gente vê vez ou outra, né? E nós estamos nesse embate, nessa luta constante no momento atual de forças progressistas e conservadoras a todo momento. Né? Essa nota que tu comentaste, a gente nem leu na íntegra, só imagino. É um exemplo disso, quer dizer, são pessoas que têm uma determinada crença, que têm determinados valores e que julgam que eles têm que ser os certos, os corretos, os impostos para todas as pessoas que não comungam das mesmas crenças que elas. Exato. Então, bom, se o Estado é laico, essas questões elas têm que ser individuais. E o Estado tem que propiciar para aquelas pessoas que são favoráveis, que não acham que isso vai contra seus valores, seus princípios, seja religiosos, seja filosóficos ou qualquer coisa que vale, né, poderem fazer isso de forma segura. Sim. E os dados que se tem são justamente ao contrário. Quer dizer, que uma quantidade absurda de mulheres morrem em função de abortos temerários, abortos clandestinos, abortos caseiros, né, autoabortos, né, feitos muitas vezes por elas mesmas com medicação da qual elas não conhecem os efeitos colaterais. Então, o que também, por sua vez, alimenta todo um mercado clandestino, um mercado negro de medicamentos abortivos. Então, tem toda
uma questão... Enquanto mulheres de classe média alta têm todo o respaldo. Fazem isso de forma segura porque pagam. E a gente sabe de casos, né, em que os médicos, eles usam os blocos cirúrgicos de hospitais públicos para fazerem abortos. Isso. Né? Eles dizem que vão fazer uma determinada cirurgia e não fazem a cirurgia, eles estão, na verdade, fazendo um aborto. E estas mulheres que têm o recurso financeiro, elas também têm o respaldo do amparo psicológico. Sim. Conseguem e têm como contratar um psicólogo, uma psicóloga particular que as acompanhe ou antes do procedimento ou após o procedimento. Mas é isso, assim. Então, a questão é, sim, de gênero, mas multiclasse. Multiclasse, com certeza. Com certeza. Eu acho que o caso da Janaína, que nós vamos entrar depois, ele mostra que é classe, raça e gênero. Né? Bastante. Agora, eu sempre, quando começo a falar sobre essa questão de aborto, eu digo assim, bom, a gente vai pensar, hoje eu vou me acordar de manhã e vou dizer assim, hoje eu tô com vontade de fazer um aborto. Gente, nenhuma mulher acorda de manhã e pensa dessa forma. E creio, assim, dentro da fala da Elisa, por muitas mulheres que, mesmo contrariamente aos seus princípios morais e éticos, em determinadas circunstâncias são obrigadas a fazer isso, né? E isso é um direito de escolha que só a elas compete. Exato. Agora, a discussão do aborto, a gente, quando vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, vê que o tema ele se envolve basicamente sobre duas questões, né? De quem defende, por exemplo, a legalização, a descriminalização e a regulamentação disso, né? Como a Elisa falou, sobre um parâmetro de política pública, né? Uma questão de saúde, que eu defendo isso também, mas eu vou mais a fundo. Eu acho que a questão do aborto é uma questão de autonomia de corpo. É uma questão de autonomia, uma questão de escolha, né, da mulher e de liberdade sobre a forma que ela vai tratar o seu corpo. E aí vamos falar sobre questões de planejamento familiar e tudo mais. Então, quando a gente discute isso, não pode discutir isoladamente, né? O planejamento familiar, ele hoje... Eu estava lendo algumas estatísticas, 500 mil de mulheres fazem aborto por ano no Brasil. Em cada 5 abortos são entre meninas de 10 e 19 anos. Então, o que está em pauta aqui é o planejamento familiar e o Estado, né? Aí a política pública teria que estar muito mais voltada à questão do planejamento familiar do que o Estado querer criminalizar essas mulheres pela sua ausência de política pública de planejamento familiar. Exato. Então é isso, é culpabilizar e responsabilizar duplamente. Duplamente. Quem não teria. Esterilizar compulsoriamente. Ou esterilizar as mulheres pobres negras. Eu gostaria de retomar a discussão que a Deca introduziu, dessa questão da proibição de se discutir gênero e sexualidades dentro da escola pública. Vocês viram que ia a votação hoje, o projeto, e que foi cancelada a reunião para discutir o projeto, talvez pela comoção popular, não sei, né? Bem, eu não vou aqui citar nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum senador, nenhuma pessoa, mas o que me passa em primeiro lugar? Alguns políticos, eles precisam agir para a manutenção do seu cargo. E para alguns, eles precisam apostar na ignorância, no sentido lato de ignorância, do desconhecimento, literalmente, para que eles possam se manter naquele poder. E não importa quais são as consequências dessa proposta, eles mantêm essa proposta porque eles, principalmente alguns setores religiosos, não é? Porque encaram que essa questão de saúde pública e o direito da mulher decidir sobre o seu corpo é uma questão religiosa. E mesmo, ou moral, ou filosófica, moral, como disse a Elisa, só que a moral muda. A moral é cambiante. E nenhum indivíduo vive isolado nesse século XXI. Então, vamos ver assim, algumas tribos indígenas comem os seus mortos, porque eles acreditam que dessa forma
eles vão manter esse ser dentro de si e também vão, com esta comilança, eles vão adquirir toda a valentia, todas as características desse ser parente. Alguns lugares, né, alguns esquimós, algumas comunidades esquimós, eles também matam as crianças que nascem com alguma deformidade ou porque o sexo estavam precisando de um bebê do sexo feminino ou masculino e não foi assim. E isso é uma moral. Isso é uma questão moral. Então, nós aqui no Brasil, a discussão sobre a questão do aborto legal e de fácil acesso, porque também não adianta, né, nós não termos esse aborto legal e de difícil acesso. Porque a questão não é defender o aborto. A defesa não é pelo aborto. A defesa é que as mulheres possam decidir de uma forma segura e tranquila, como já foi dito nessa mesa. Mulheres é uma questão de classe e é uma questão de raça. Né? Mulheres que têm condições econômicas, e defendo que elas façam isto, né? Têm acesso a um aborto praticamente sem riscos. Sim. E as mulheres pobres, não é? Quase sempre negras, a dificuldade é absurda, as mortes são imensas. Não só a morte, não é? Muitas mulheres que não morrem, mas ficam bastante prejudicadas fisicamente e emocionalmente em função disto aí. Ontem eu ouvi uma história falando sobre o aborto em determinado espaço. Ouvi uma história de uma mulher da família daquela pessoa que relatava, que já tinha tido 12 filhos, isso uma tia dela. Já tinha tido 12 filhos, quando engravidou pela 13ª vez, ela resolveu que faria um aborto. Tá? Pobre, acho que 30, 40 anos atrás, também era bem mais complicado. Ela fez chá caseiro, todos os procedimentos caseiros que a gente conhece. Ela não sabia que estava grávida de gêmeos. Um dos gêmeos foi abortado. O outro bebê nasceu com vários problemas, várias dificuldades, paralisia. E esta mãe viveu o resto da vida e vive até hoje culpada, né? Porque é isso que a gente carrega desde que nasce, né? A culpa. Culpada por ter feito o aborto, culpada por ter, gerado aquela filha daquela forma, em função do procedimento que tentou fazer, que fez, na verdade, mas um dos bebês sobreviveu. E essa mãe até hoje segue cuidando dessa filha já adulta com esses problemas. E isso ilustra muito o que a Vera acaba de dizer e o que as gurias estão trazendo aqui, né? Que a defesa pela descriminalização do aborto e por um aborto seguro dentro da nossa legislação não é para que se aborte mais. A gente tem números, né, de que quando isso é feito de forma legal, de forma não criminalizante, com respaldo, que algumas mulheres, inclusive, desistem do aborto, não é? Então, não é para que se aborte mais. É para que não só bebês, mas, sobretudo, principalmente, para que a vida das mulheres seja garantida. Né? E aí, quando a gente fala na vida das mulheres, aí fico lembrando desde o início do programa aqui sobre aquele grande problema que nós temos do corpo da mulher ainda ser visto como público. Ele não é nosso, nós não temos direito. Exemplo, este senhor aqui de Rio Grande e tantos outros que acham que podem decidir, dizer o que é melhor, né? O que a mulher deve de fato fazer ou não fazer, né? Então, trouxe esse caso para ilustrar e para dar um exemplo
de vivência, de vida e do que acontece não só com uma mulher, mas com muitas mulheres dentro desses procedimentos. São quantas mulheres no Brasil por ano? Em média, 500 mil. Em média, pois então, em média, 500 mil. Algumas morrem, outras... né? Vamos lembrar que essa cifra é sempre oculta, né? Sim, tem a claro, subnotificação. claro, Exatamente. Claro. Desse 500 mil, 100 mil são entre 10 e 19 anos. Sim, imagina. Normalmente vítimas de abuso sexual praticado por familiares, por amigos, conhecidos. Não é na rua. Entre 10 e 14 anos, com certeza. Sim, com certeza. Né? Porque a gente também já discutiu isso, né? Teve consentimento, não teve bom. Nós temos agora, recentemente, um documento, uma legislação que protege, né, as crianças e os adolescentes no papel. Mas é isso. Então, essas crianças de 10 a 14 anos, ainda que seja de 10 a 14 anos, não têm o direito garantido e um tratamento humanizado quando chegam ao hospital. Sim. E algumas mulheres que entram, têm o aborto espontâneo, inicia o aborto espontâneo, chegam ao hospital e muitas vezes também são muito mal atendidas e tratadas. Né? Muito maltratadas. E se isso não é moralismo, não sei o que é mesmo. Exato. Né? Mas, enfim, gurias. Eu trouxe alguns dados aqui de países que legalizaram o aborto, país latino. Então, a gente tem a Guiana Francesa, porque também ela tem uma íntima relação com a França. A França tem a legalização do aborto, então a Guiana também. A Guiana, Porto Rico, em função dos Estados Unidos, e o nosso Uruguai aqui, que tem 6 anos já de legalização. Agora, interessante trazer Cuba, né? Cuba desde 65. Então, quantos anos nós temos aqui de legalização nos hospitais públicos? Todos são públicos de Cuba. 65. Nós temos 55 anos. 50 anos no mínimo de legalização. Bem, agora, Porto Rico é um caso bem estranho. Porto Rico, em virtude da sua íntima ligação com os Estados Unidos, ele permite o aborto, só que não pode ser feito em hospitais públicos. Então, um país extremamente pobre, com as mulheres muito pobres, e estas mulheres, elas podem fazer o aborto, desde que elas paguem uma clínica particular. Eu acho que é mais cruel, não sei. Não sei também. Não sei. Então, são alguns dados, assim, que eu vejo que hoje que nós temos essa recente aprovação na Argentina, e confesso para vocês que eu fiquei com inveja daquelas mulheres. Eles ainda estão... Dia 8 de agosto é o dia que o Senado se reúne, né? Mas isso, né? 8 de agosto. Mas o Senado, né, já se pronunciou e disse que vai manter a... Será? Mas aí deles que não vendo mantenham. também. Mas imagina se não é bom. Porque a pesquisa que se fez é que a maioria dos senadores são contrários. Mas ainda tem um grande número de senadores que não se manifestaram. Então, isso... E mas as mulheres vão pra lembrar rua, gente. também que foi muito apertado, né? Foi. A decisão foi... 3 votos, 3 né? votos, 2 ou 3, uma coisa assim. Então, é como a gente falou no início do ano aqui, isso é sempre lembrando Simone de Beauvoir, né? Nossos direitos, eles nunca estão consagrados. Eu acho que foi 125 a 128. Foi uma diferença. Constantemente ficar lembrando e revalidando esses direitos a todo momento. E pior do que isso, talvez, Elisa, que a Simone diz, nunca é o momento certo para nós discutirmos, porque tem um problema maior. Sim. Sempre tem um problema maior do que os nossos direitos. Né? Como agora também estamos em plena Copa do Mundo, eu acredito que também não seja um bom momento para que se possa discutir estas questões, como o aborto, por exemplo. Copa do Mundo nunca é momento para nada, né, no Brasil. Eu ouvi hoje de manhã no Bom Dia Brasil, que eu escuto eventualmente, que ontem foi aprovado um projeto de lei em primeira casa, de que proíbe o Supremo Tribunal Federal de tomar decisões contrárias às leis, né? Então, que seria em função da decisão do aborto até 12 semanas. Eu acho que eu queria dizer assim, aquela metáfora, puxa a cordinha que eu quero descer, porque, sinceramente, onde é que nós estamos? Então, a gente vai pensar o seguinte:
O Brasil não tem nenhum projeto efetivamente tramitando que fale sobre planejamento familiar e legalização do aborto. O PSOL protocolou uma ação, eu não lembro qual é o nome da ação que eles entraram, que agora não vai vir na minha cabeça, pedindo, não sei se é uma ação direta de inconstitucionalidade exatamente, para inconstitucionalidade do Código Penal no que se refere à criminalização. A Rosa Weber, que é a relatora da ação, chamou uma audiência pública, que vai ser agora 3 de agosto, se não me engano. É por agora. Para tratar da questão, né? Então, gente, olha, isso é a nossa chance de trazer essa discussão para a rua. Verdade. E discutir isso, né? A gente está num momento em que de ebulição, né? De pensar essas coisas agora. Mesmo que seja a Copa do Mundo, que ninguém esteja nos ouvindo, mas 1 ou 2 ou 3 vão nos ouvir. E uma hora isso vai ter uma repercussão. Peraí, eu sei que elas estão... A Luciana terminou de falar e elas estavam as duas... Né? Queriam... Elas são 11h29. Primeiros mais jovens. São agora 11h30, pontualmente. Vou pedir licença pra gente ir pro intervalo, gurias. A gente volta num segundo bloco, com mais tranquilidade. Sei que temos mais questões para pontuar. E o caso da Janaína, que também ilustra muito tudo isso que vocês estão colocando, né? Intervalinho para nós, por favor, Rafa e Érica. E a gente já volta.